Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, estamos na segunda semana do tempo comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhe disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Nós estamos escutando e o capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ele já começa a apresentar talvez esses momentos tensos do ministério de Jesus, né? Esses momentos onde nosso Senhor ele é questionado, né? Criticado, e ao mesmo tempo ele tem a oportunidade de revelar a realidade talvez mais profunda da vida espiritual, da comunhão com Deus. E de fato foi isso que Jesus veio trazer à plenitude. Porque quando a gente olha o que tinha se tornado a própria vivência judaica, aquilo que tinha se tornado através das interpretações farisaicas do mestre da lei e também vivenciada pelos sumos sacerdotes, era uma religião que se tornou profundamente legalista, que vivia uma realidade normativa, da norma pela norma, né, de uma maneira muito radical, né? A religião mosaica, na época de Jesus principalmente, ela acabou se tornando uma realidade profundamente legal e que tinha uma ênfase moral, de uma moralidade, né, de seguir uma norma de uma maneira central. E aqui, ao trazer esse exemplo, né, ao responder esse questionamento, principalmente sobre o culto, né, a vivência, a guardia, né, do sábado, Jesus ele pontua essa realidade de que, claro, não é desprezar a realidade normativa, mas nunca se esquecer do sentido da realidade mais profunda que sustenta uma regra, uma norma. E quando ele traz esse exemplo, né, do próprio Davi, de que naquele momento o Davi passava por uma realidade de fome junto com seus companheiros e foi possível dele comer as comidas do templo, claro. Por quê? Em última instância, a lei maior, e isso já está no Antigo Testamento, é a caridade. Em última instância, é a realidade do amor que sustenta a nossa relação com Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, talvez isso seja uma realidade que nós podemos pensar hoje, porque é muito fácil nós reduzirmos a nossa relação com Deus a um simples pode, não pode. A nossa vivência espiritual há somente realidades rigoristas, ritualistas. Podemos ser cristãos, podemos já estar na nova aliança, mas ainda numa vivência profundamente moralista. Por exemplo, qual é o sentido de ir às missas, de ir à missa dominical? É cumprir uma norma ou está ali para entrar em comunhão com Cristo que se dá na palavra e na Eucaristia? Né? Qual é a realidade do meu serviço, da minha vida consagrada? É cumprir uma norma, um dever, ou ali é a expressão maior da minha vivência com Deus e de que eu anuncio aquele que me conquistou por primeiro? Então,
A palavra hoje, ela quer nos levar a essa reflexão mais profunda. Ela quer nos levar a essa reflexão mais íntima do meu e do teu coração, de conduzir-nos a uma vivência de encontro com Deus, que com toda certeza se manifesta em ritos, em normas, em uma ordenação moral, mas que não pode nunca perder a realidade fundante, a realidade que é premissa, que está nessa comunhão, nessa vivência com o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça e renove a nossa vida nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.